quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero deixar uma palavra ao coração dos irmãos nesta manhã. Palavra essa registrada em 2 Crônicas, capítulo 18, no verso de número 32. 2 Crônicas 18, 32. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem armou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu no tempo do pôr do sol. Eu tenho visto nos dias de hoje muitas pessoas de muitas denominações, de várias denominações e doutrinas diferentes, que, conversando acerca do Evangelho, nós vimos que é um povo, uma geração muito fraquinha, uma geração em que se vão às reuniões, que hoje nem em muitas delas não se chamam mais de cultos, e sim reuniões, e eles vão a essas reuniões com o intuito de cumprir um mandato, porque ficam com medo de não ir à igreja, porque o pastor vai achar ruim, porque o presbítero vai achar ruim, vai colocar no banco, vai disciplinar, porque tem que ir à igreja, porque senão a mãe e o pai vai achar ruim, e assim vai. São obrigados, parece, que a irem a essas reuniões, e ali eles louvam, eles cantam, ouve-se uma palavra e saem dali alegres, mas eu vejo que são vazios de Deus. Porque a Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Hebreus, no capítulo 3, no versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O próprio Jesus Cristo disse que aonde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas no seu nome, ali ele estaria. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que por onde Jesus andou e onde Jesus chegava, ele curava a todos. Agora, se Jesus está no meio de 2 pessoas aonde está conversando sobre ele, por que em meio a uma reunião de várias pessoas, 100, 200 pessoas, 30 pessoas, não se vê mais milagres? Nós não vemos mais profecias dentro da igreja, e muitos nem sabem o que é isto. Muitos nem sabem o que é Deus usar uma pessoa em mistério e o outro interpretar aquilo que ele está falando, exortando a igreja. Muitos não conhecem mais essas ações de Deus na vida daqueles que realmente servem ao Senhor, numa igreja cheia do poder de Deus. Muitos não conhecem milagres, não conhecem o que é o poder de Deus realmente. E torna-se uma igreja fraquinha, uma igreja que tem medo da morte, uma igreja que tem medo de Jesus voltar. Tem pessoas que têm medo da vinda de Jesus, do último dia. Tem gente que tem medo do arrebatamento, pois esses não estão inseridos no arrebatamento, pode ter certeza. Agora eu quero te falar uma coisa, sendo Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente também, estes mesmos milagres, essa mesma ação do Espírito Santo do Antigo, Velho Testamento e do Novo Testamento tem que acontecer nos nossos dias hoje. Porque o Espírito Santo não trabalha em corações, em pecados. E o pecado afasta o homem de Deus. Mas aonde há o Espírito de Deus, a palavra de Deus se cumpre. O homem pode ser simples, mas se ele tem uma intimidade com Deus e ele tem crédito com Deus, aquilo que ele falou se cumpre. E nós vemos aqui no livro de Crônicas que nós lemos a morte de Acabe, um homem perverso, um rei de Israel,
que fez amizade com o rei de Judá, chamado Josafá, quando era dividido o reino norte e o reino sul. E agora nós vimos que eles se unem e vão a Ramote Gileade para guerrear. Mas para nós compreendermos esta morte de Acabe, nós voltamos um pouco no livro de 1 Reis, no capítulo 22, aonde Acabe chama os 400 profetas ali, naquela reunião junto com Josafá, e Josafá pergunta se não havia ali um homem de Deus, porque ele desconfiou daquelas profecias daqueles homens. E eles diziam: vive, ó rei, vá nessa peleja que Deus vai entregar nas tuas mãos os seus adversários. Mas Josafá, conhecendo a Deus, ele desconfiou daquilo. E ele perguntou se havia mais algum homem de Deus ali. Se havia um homem de Deus. E Acabe, sabendo e conhecendo Micaías, que foram 2 pedras no pé de Acabe, Micaías e Elias. E ele, conhecendo, ele falou: existe um, mas esse só fala coisas ruins a meu respeito. E Josafá diz: é esse que eu quero. A Bíblia nos diz no capítulo 22 de 1 Reis que este homem chega até Micaías, trazido pelos seus soldados. Aliás, Micaías chega até Acabe, trazido ali pelos seus soldados, seus súditos. E ele olha para ele e fala assim: vai nessa peleja que você vai ser vencedor. Ele diz: fala a verdade. Fale a verdade. Você sempre me fala coisas ruins, agora você está me falando coisa boa. Eu quero que você fale a verdade. Aí eu quero ler para vocês. Então o rei de Israel, isso versículo 18 de 1 Reis 22. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizara de mim bem, senão só mal? Então disse ele: ouve, pois, as palavras do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe, quem suba e caia em Ramote de Gileade, para que caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira ao outro de outra. Então saiu um espírito e apresentou-se diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que verás naquele mesmo dia, quando entrares na câmara, de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o Senhor: metei este homem na casa do cárcere, sustentai-o com pão da angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. Ele achava que iria e voltaria, e desconfiando da palavra do profeta, discordando porque ele disse que ele iria morrer ali. Agora ele disse, e disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Micaías disse: se você voltar, Acabe, em paz, é mentira o que saiu da minha boca. Agora, ouvi todos os povos o que eu estou dizendo, se isso não é verdade. A Bíblia diz que Acabe foi com Josafá, e o que nós lemos, e ele disfarçou de soldado. Disfarçando de soldado, ele coloca Josafá ali também junto com ele, e de repente eles atentam para Josafá e querem matar Josafá, e ele grita, e o Senhor livra da mão daqueles homens. E quando eles vão embora, Josafá e Acabe, e eles estão indo no carro ali, Acabe, eu acredito que ele diz: está vendo? Era mentira o que o profeta falou, era mentira o que aquele Micaías mentiroso disse. Mas Deus não se deixa se escarnecer.
Quando um homem é usado por ele, quando a palavra de Deus sai da boca de um profeta, pode acreditar que ela vai acontecer. Aquilo que o profeta disse vai acontecer. E a Bíblia diz que um homem entesou o seu arco, simplesmente na sua simplicidade. Ele entesou o seu arco e deve ter pensado: não matei ninguém nessa peleja, vou matar pelo menos um. Agora, quando ele entesa o seu arco e puxa aquela flecha, ela entra direto na sacola, naquela parte que fica a fivela. A flecha entra ali, atinge Acabe e ele morre com aquela flecha. O que eu quero dizer para você nesta manhã, o que eu quero mostrar para você é que quando Deus está na flecha, quando Deus está na palavra, não tem homem na terra, não tem demônios no inferno que possam parar o agir de Deus. Esta mensagem, porque quando Deus está na flecha, ninguém pode impedir. Deus estava nessa flecha que aquele homem entesou para matar Acabe, porque a sua palavra tinha que ser cumprida. Eu acredito que quando ele entesou aquela flecha e puxou, a própria mão de Deus pegou aquela flecha e cravou em Acabe e disse: olha, para te mostrar que você não é nada, e eu sou na vida dos meus servos, os profetas. Aleluias. Nos dias de hoje nós não vimos homens com características parecidas. Nos dias de hoje nós não vimos homens com características parecidas ao ponto de ver que quando ele fala alguma coisa, Deus olha lá de cima e diz: está feito. Nós vimos um homem na Bíblia Sagrada chamado Davi. E em 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 48, nós vimos que Davi, ele mata Golias. Você conhece a história. Davi vê Golias insultando o povo. Ele vê Golias insultando o povo de Israel, o exército de Deus vivo. Ele não aceita. E ele vai até o rei e pede para que fosse lutar com aquele homem. O rei Saul quer colocar sobre ele uma armadura, quer colocar sobre ele tudo que um soldado precisava, mas ele não aguentou usar aquilo por causa do peso. E Davi viu que ele não precisava de nada de homens. O que ele precisava era da mesma unção, era do mesmo revestimento que ele teve quando ele matou o urso e o leão, quando atacou as suas ovelhas. Agora a Bíblia diz que Davi vai ao ribeiro e apanha ali 5 seixos, ou seja, 5 pedrinhas, 5 fragmentos, porque seixo significa fragmentos de rocha. E nós vemos em 2 Samuel, no capítulo 22, versículo 32, que a Bíblia nos diz: pois quem é Deus além do Senhor, e quem é rochedo, senão o nosso Deus? Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Então essas pedrinhas, esses seixos, simbolizavam fragmentos da rocha, pedaço da rocha que era o Senhor. Agora a Bíblia diz que Davi coloca aquelas 5 pedrinhas ali no seu alforje e parte em encontro àquele homem. Quando ele encontra aquele homem ali, ele insulta Davi, ele fala com Davi que vai matá-lo, que vai jogar as suas carnes para as aves do céu comerem. Ele achou que Davi seria uma presa muito fácil, mas o que ele não esperava é de encontrar um jovem pequenininho, um jovem franzino, mas cheio da unção, cheio da graça, cheio do poder de Deus. E eu quero te dizer, meu irmão, um homem pode ser pequeno, um homem pode ser pobre, um homem pode não ter nada, mas ele, quando tem a unção e o poder de Deus, quando ele é cheio da graça de Deus, não há demônios no céu, não há gigantes na terra que parem na sua frente. A Bíblia Sagrada diz que Davi pega uma daquelas pedrinhas e começa eu imagino Davi começa a alisar aquela pedrinha dentro do seu alforje, e ele olha para aquele homem e diz: tu vens contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Oh, aleluia! Agora eu vejo que Deus estava naquela pedrinha. Davi pegou uma pedrinha. Deus falou: Davi, não precisa jogar 5, uma só nós vamos matar este
filisteu incircunciso. Uma só eu vou mostrar para ele, Davi, como é que afronta o Deus de Israel. Agora a Bíblia diz que Davi pega aquela funda, gira aquela funda, parte para cima de Golias, e é assim que nós temos que ser, porque a igreja hoje não parte para cima do inimigo, os crentes hoje não partem para cima do inimigo. Quando se levanta um inimigo para cima do crente, ele entra para debaixo da cama, ele se esconde. Não precisa ser gigante, tem muito anãozinho colocando crente para correr aí. Oh, meu irmão, quero te dizer nesta tarde, Deus está te dando a unção, Deus está te dando a graça e a força de Davi para que você abata esse gigante que está vindo sobre a sua vida. Ora, a Bíblia diz que Davi gira aquela funda e lança aquela pedra, e a pedra vai em direção, eu imagino Deus pegando aquela pedra no ar e levando em direção à testa de Golias e colocando uma pressão tão grande, como um soco na testa daquele gigante, que quando bateu foi um só. A Bíblia diz que a pedra encravou na sua testa. Olha só, Davi não teria força para fazer isso, senão a mão de Deus a encravar aquela pedra na testa dele, porque Golias mexeu com o homem errado, Golias mexeu com o povo errado. E tem muitos homens mexendo com o povo errado. Sai da frente, Satanás, porque nós temos a unção e a graça do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Davi, quando lançou aquela flecha, aquela pedra, Golias estava acostumado a brigar com homens com espadas pesadas, com espadas pontiagudas. Quem sabe talvez uma espada possa ter até mesmo arranhado a perna de Golias numa batalha. Quem sabe até mesmo, talvez uma espada de 10 ou 20 adversários poderiam arranhar pelo menos a perna de Golias, mas ele acabava com todos, porque não tinha a unção de Deus. Mas quando Deus está na flecha, quando Deus está na pedra, não há Golias que pare na sua frente. A Bíblia diz que essa pedra bateu, cravou na testa de Golias, e ele caiu ali, morto, e Davi corta a sua cabeça e mostra: aquele que afrontava o Deus de Israel está morto agora. Orabagaçou de Cantarabianagai. Foi um ato de bravura sem precedente, de confiança em Deus. A sua história sacudiu a nação de Israel. E logo após essa vitória, Davi tornava-se genro do rei, comandante dos exércitos e herói popular daquela nação. Veja como é a diferença. Quando Deus está na palavra, a flecha aqui significa palavra, significa a arma que Deus te deu para lutar contra o inimigo. Quando Deus está contigo, quando Deus está naquela estratégia que Ele te deu, não há inimigos que parem na tua frente. A Bíblia diz sobre um homem, em Juízes capítulo 15, um homem chamado Sansão, que nasceu um nazireu separado por Deus, que logo após ele ser traído pela sua primeira mulher, ele pega as raposas, une uma raposa na outra, coloca fogo na seara dos filisteus, e eles vêm contra ele. Agora a Bíblia Sagrada diz que ele arranca os portões de Gaza, e quando os filisteus vêm para pegar Sansão, e eles amarram Sansão com uma corda novinha, e levam. E a Bíblia diz que quando chegaram a Eleí, o Espírito do Senhor se apossou poderosamente de Sansão, e ele estourou aquelas cordas como se rebenta um fio de linha de costura. E ele se apanhou numa queixada de jumento que já estava ali. Deus estava naquela queixada. E quando Sansão começou a bater, ele abateu 1000 homens ali com uma queixada de jumento. Deus estava na queixada que Sansão abateu aqueles homens. Quando Deus está na flecha, não tem ninguém que pare na sua frente. Eu quero te dizer nesta manhã, a igreja tem que ter poder. Deus precisa estar na palavra, na vida dos pastores, dos ministros, dos cantores. A igreja não pode ser uma igreja vazia. Uma igreja que não tem o Espírito Santo, não acontece nada. É mais uma reunião de autoajuda. Oh, meu Deus!
Eu quero te dizer que Deus estava nos lenços de Paulo, nos aventais de Paulo, em Atos capítulo 19. Deus estava naquele cinto roto, apodrecido de Jeremias, no capítulo 3 de Lamentações, aonde a Bíblia diz que Deus manda Jeremias pegar um cinto de linho, chegar até a beira do rio Eufrates, esconder numa fresta daquela das rochas, e depois de muito tempo, ele manda Jeremias voltar àquele lugar e pegar aquele cinto que já está apodrecido. Ele viu que aquele cinto não valia nada. Agora Deus manda ele usar para mostrar à nação de Israel o quanto aquela nação estava parecida com aquele cinto apodrecido, porque o orgulho estava apodrecendo aquele povo, mostrando que aquela nação estava se apodrecendo como aquele cinto. Deus estava no cinto roto de Jeremias. Deus estava na flecha que feriu Acabe. Deus estava no machado que flutuou quando Eliseu fez aquele milagre. Deus estava no cajado de Moisés quando se tornou uma serpente e engoliu ali as serpentes de Janes e Jambe. Deus estava no cajado de Moisés quando abriu o mar vermelho. Deus estava no cajado de Moisés na unção, quando estava nas suas mãos. Deus estava com ele. Deus estava na sombra de Pedro. Em Atos capítulo 5, versículo 15, a Bíblia diz que Deus estava na sombra de Pedro, porque não era a sombra de Pedro que curava, mas era o poder de Deus que estava naquela sombra de Pedro, porque Deus fazia na sombra de Pedro o seu poder, o seu milagre, pois Pedro era um homem cheio de Deus, cheio da unção, cheio da graça, cheio da virtude, sem mentira, sem arrogância, sem orgulho, sem querer coisas para ele. Pedro fazia as coisas que Deus queria que fizesse, da maneira que fosse. Hoje falamos com pessoas que estão fazendo a obra, mas estão mortas espiritualmente. Igrejas mortas em estado de coma. Igreja em que pastores e pastoras e ministros e ministras têm 2 guarda-roupas, um para ficar em casa, para ir para a igreja, e outro para sair nos finais de semana. Igreja em que uma pessoa vive como um pastor num dia e em casa é um demônio. Ora, managaçou decanta. Um homem precisa ter a unção de Deus na tua vida. Um homem e uma mulher que prega a palavra do Senhor precisa ter a unção de Deus, porque a sua palavra é como uma flecha, e quando Deus está na flecha, nada pode parar à sua frente, e a obra não vai parar. Eu oro a Deus para que o Senhor renove os nossos dias, para que o Senhor aviva, como Abacuque, capítulo 3, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. E quando o Senhor se lembrares, quando tu tirares, lembra, Senhor, da tua misericórdia. Ora managai. Eu quero falar para vocês hoje, meus irmãos. Nós precisamos que Deus nos volte ao primeiro amor. Falamos como Jeremias no capítulo 5, converta-nos a ti e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Deus não necessita de templos cheios. O Espírito Santo quer um templo vazio para ele encher. Se você vai a uma igreja por vontade de estar ali e participar de uma reunião onde há louvores, onde há uma palavra que se encaixe com os seus desejos e massageie o seu ego, e você está ali esperando alguma coisa que venha massagear o seu ego, as suas vontades, e você não está adorando ao Senhor e não está buscando a presença dele. E por isso nós hoje não vemos nos nossos dias o agir do Espírito Santo dentro destes lugares. Não vemos os milagres, não vemos curas, pois os corações estão voltados para benefícios próprios. O que eu quero te dizer nessa manhã: volte-se a Deus. Que a sua vida seja uma vida vitoriosa diante de Deus, cheia da graça de Deus, sem mentiras diante de Deus. Que a sua oração seja sincera diante de Deus, para que Deus possa operar um milagre na sua vida. Porque se a tua oração for sincera diante de Deus, nada parará diante de ti. Mas é preciso voltar e sermos como os primeiros, como os nossos pais na fé. Entregarmos a nossa vida a Ele
vivemos uma vida de acordo com a palavra, para que esses milagres venham nos acompanhar. Jesus disse que esses milagres também nos acompanhariam, nos seguiriam, aos que creem, e no nome dele faríamos todas essas coisas. A flecha está sendo lançada, e se Deus está na flecha, o milagre vai acontecer. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa fazer de você um Elias, um Micaías. Veja que Acabe morreu porque Deus falou com ele através de Micaías, através de Elias. E Elias disse da mesma forma: onde você matou Nabote para tomar sua vinha, os cães lamberão o teu sangue ali. A palavra de Deus se cumpriu, porque quando Deus está na flecha, quando Deus está na palavra, nada pode parar o agir de Deus na vida de um homem. Senhor, abençoe a cada um que ouviu esta mensagem, que essa palavra possa ser impregnada no coração deles, ó Deus, e que o Senhor faça algo extraordinário na vida dessa pessoa que está me assistindo agora. O incomparável, o inesperado possa acontecer na vida dessa pessoa, para que ele creia e veja que só o Senhor é Deus. Converta-nos a Ti, e nós nos converteremos. Renove os nossos dias como antes, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Ed Wilson, do Ministério Rosa de Saron, Florescendo Vidas, uma família para abençoar a sua. Fique conosco nas lives dos domingos, participe conosco. As lives acontecem todo domingo às 19 horas no Facebook da minha esposa Sharon Rose Alves de Azevedo. Sharon Rose Azevedo. Então está lá no Facebook Sharon com A, Sharon Rose Azevedo. E você vai participar conosco da live domingo às 19 horas. Em nome de Jesus. Fique com Deus e que Deus abençoe a sua vida.